Boa noite. Tive um probleminha com a conexão, mas acredito que agora dê tudo certo. Deixa eu ajeitar aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Ótimo, agora voltou e vai dar tudo certo. Me desculpem, eu tive um probleminha com a conexão. Ótimo. Voltamos então. Bom, vou dar uma recapitulada para poder ficar coerente, até mesmo para depois ficar gravado. Então, boa noite para quem chegou agora, sejam bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica, sou psicoterapeuta do interior de São Paulo. E o tema de hoje é relacionamentos líquidos, né? Que é um tema abordado, é uma expressão usada pelo sociólogo Zygmunt Bauman. Não sei se alguém de vocês aqui já leu algo sobre ele, já pesquisou, ele é bem influente, traz concepções riquíssimas também, contribui bastante. Faleceu no ano passado, em janeiro, né, infelizmente, mas a obra dele é bem bacana, então chama Zygmunt Bauman. Né? Ele vai falar de uma liquidez, de uma contemporaneidade, existem vários livros onde ele fala sobre essa liquidez, sobre uma sociedade líquida, medos líquidos, amor líquido, relacionamentos líquidos, né? Que tudo parte desse princípio, onde subentende-se que não existe nada sólido, tudo é transmutável, tudo é descartável, tudo é frágil. Né? Se nós pensarmos no conceito de líquido, da liquidez, dessa facilidade de se eu tenho o mesmo conteúdo, o mesmo líquido, e eu coloco em recipientes diferentes, ele vai se adaptar àquele recipiente, né? Sem nenhuma dificuldade em relação a isso. Então é nesse termo de nós não termos mais uma estrutura sólida, né? Tudo é passível de descarte. E é o que realmente nós vamos refletir hoje. Nós vamos falar de relacionamentos numa perspectiva geral, não só de relacionamento amoroso, mas também no trabalho, em relacionamentos familiares, em relacionamentos com amigos, enfim, com relacionamentos de uma perspectiva geral, porque tudo está interligado. Não é? Quando nós pensamos em psicanálise, na forma de ver o sujeito, nós entendemos que não tem como uma única área daquele sujeito estar com dificuldade, que na realidade está tudo conectado. Então, se eu tenho algum tipo de conflito no trabalho, é bem provável que eu tenha em casa, que eu tenha com os amigos, que eu tenha em relacionamentos amorosos, só que às vezes ele não é perceptível às vezes olhar para aquela relação e dizer que ali há um conflito é algo que eu não consigo naquele momento. Então, talvez a gente consiga identificar em apenas uma situação da vida, mas isso não quer dizer que não está conectada ao resto, né, ao restante. Então, quando nós estamos pensando em liquidez, qual que é a proposta de trazer esse tema hoje? Ele vem bem específico, numa data em específica, pós-carnaval, né, onde a gente pensa no carnaval, numa época festiva, onde tem-se uma ideia de que tudo pode, ninguém é de ninguém, né, nessa vulnerabilidade, essa troca que existe hoje em dia. E é exatamente disso que nós vamos falar, porque é tão prazeroso não ter uma relação boa, suficientemente boa, mas ter várias fragmentadas, né? Por que essa percepção? Então, nós vamos partir de um início para entender por que as relações chegaram a esse desfecho, né? Aconteceu um probleminha com outra live e lá eu já estava mencionando sobre isso, então eu vou recapitular. Quando nós pensamos em relacionamentos, eu vou partir do amoroso porque é mais fácil de compreensão, né? Se a gente olhar a história dele, a evolução. Então, antigamente, tinha-se os casamentos arranjados, não é? Então, os pais já estabeleciam quem seriam seus genros, suas noras, né? Essa família irá casar-se, teria uma união com aquela outra família, aquela determinada família.
certo? Então, isso logo de início, né, das relações. Partindo desse pressuposto, onde tinha-se um casamento arranjado, nós partimos para uma relação onde eu escolho o meu companheiro, né? Eu tenho o direito agora de dizer com quem eu quero me casar. Então, tinham-se namoros breves, muito breves, né? Para que logo se tinha o casamento e tinha toda assim, uma concepção em relação a isso. Andando mais um pouquinho na história, nós vamos ter as relações de pré-namoro. Então, eu tinha um ficar, para depois eu começar um namoro e para depois eu dar sequência para um casamento. Então, tinha-se essa divisão. Nos dias atuais, meio que se deixa de lado o ficar, porque já ficou algo ultrapassado, porque subentende-se que quando eu estou ficando com alguém, subentende-se que eu estou ficando um tempo com aquele alguém, né? Mas com um alguém. O que hoje em dia não tem-se mais isso, né? O que a gente ouve, o que a gente presencia é que agora tem os peguetes, os crushes, não sei se é assim que pronuncia. Enfim, tem nomes, porque eu tenho um em cada cidade, eu tenho uma namorada, um peguete aqui, um peguete lá. Então, são vários, né? Uma fragmentação. Faz sentido isso para vocês? Né? Uma fragmentação, mas nessa questão de ser descartável. Porque se não der certo com aquele ali, eu vou com o outro. E se não der com esse, eu vou com aquele. E nessa... Entendem esse sentido de liquidez, de fluição? Algo que passa, algo que é descartado sem nenhum pudor, sem nenhum pensar, sem nenhuma discussão. Hoje em dia, quando se tem as relações, é muito mais fácil ter um rompimento para depois entender o que aconteceu, né? Primeiro eu termino a relação, depois eu vou entender o que aconteceu. Antes de eu entender. Quando a gente pensa num casamento anterior, né? Digo assim, em relação a divórcios, nós vemos lá um casal que, por mais que tinha suas desavenças e suas construções, tentavam-se por bastante tempo fazer com que aquilo dê certo. Não é a primeira discussão, não é o primeiro desentendimento, não é a primeira desavença que vai fazer com que essa relação seja rompida, né, de forma brusca. Então, o que eu quero trazer essencialmente não é essa questão de, eu tenho que ficar numa relação que eu estou me sentindo mal, que está sendo desconfortável. Não é isso, não é essa perspectiva, né? Claro que se você está numa relação que te machuca, que é opressora, você não tem que aturar isso. Mas eu tô dizendo de uma relação onde ambos querem estar juntos, mas tem diferenças. Por quê? Porque a diferença é real. Não naquele pensamento utópico de que eu vou encontrar alguém que vai pensar, vai agir igual a mim, vai fazer tudo o que eu quero, no tempo que eu quero. Isso já é uma utopia, né? Isso já é alguém que está alucinando algo que não vai de encontro com a realidade. Porque na realidade nós encontramos duas pessoas, independentes de sexo, né? De orientação sexual desse indivíduo. Eu tenho dois indivíduos que tem histórias passadas, tem uma bagagem passada, tem uma experiência de vida que é diferente do outro, né? Então, é esse tipo de relação que tem ficado cada vez mais escassa. Por quê? Porque eu não consigo mais suportar estar com algo que me gera um desconforto. Sabe? Quando o modo como aquela pessoa se veste me incomoda. E aí isso já é um fato para eu desistir da relação. A profissão daquela pessoa para mim é desnecessária, então já é um fato para eu romper a relação. Sabe, motivos que são pequenos, perto de uma relação, de uma estruturação, enfim, do que um casal junto poderia produzir, não é? Então, aonde eu quero chegar com esse tema? Por quê? Porque eu preciso entender por que tudo se tornou tão descartável. Eu vou trazer um exemplo para vocês que é lúdico, mas que esclarece o surgimento, né? Quem já acompanha algumas lives que eu fiz por aqui,
ou o meu trabalho em outras redes sociais, né? Repara que eu sempre falo disso porque é o início, é a base, que é a família, né? Então, como é a relação desse indivíduo com a função materna e com a função paterna, né? Tô me referindo a funções, por quê? Porque você ser pai e mãe biologicamente não garante que você vá desenvolver a função, né? Função é aquele que quer estar ali, é aquele que desenvolve, né? Aquele que se propõe a ser mãe, é aquela que se propõe a ser mãe, é aquele que se propõe a ser pai, que são coisas diferentes de ser biologicamente ou não é? Então, quando eu parto desse princípio, que as minhas primeiras relações vai fazer com que eu reproduza isso ao longo da vida, por exemplo, hoje em dia, se uma criança tem um brinquedo, normalmente será eletrônico, né? Porque tá tudo no mundo eletrônico, e esse brinquedo quebra. Qual que é a facilidade do momento, até mesmo para eu evitar o meu desconforto, que é gerado por uma criança chorando porque o brinquedo quebrou? Eu vou e eu compro outro. Perde-se um precioso momento entre pais e filhos de uma construção. Entende? Essa coisa de surgiu um momento difícil, o que eu faço agora? Não, peraí, o que nós podemos fazer agora, né? Então, em vez de eu comprar um brinquedo novo, peraí, mas como que a gente pode consertar? Quais são as maneiras, né, que nós poderíamos lidar agora com esse brinquedo quebrado, em vez de jogar, de descartar ele? Por quê? Porque isso, olha como é uma coisa, assim, eu tô trazendo um exemplo lúdico, mas que reflete muito na vida do sujeito nas relações. Porque da mesma forma como eu descarto aquele brinquedo, eu vou descartar uma pessoa futuramente, sabe? Porque você não quis fazer como eu queria? Então tá, tchau. Principalmente com as redes sociais, não é? Hoje em dia, quando alguém me desagrada, alguém disse uma coisa que eu não concordo, ou eu tenho alguma desavença com alguém, qual que é o primeiro passo simples? Bloqueio e deleto. Bloqueio e deleto. Eu não tenho mais que me explicar. Eu não tenho mais que dizer para aquela pessoa as coisas que tá me incomodando. Eu não tenho mais que sentir um desconforto em reconhecer qual é a minha culpa e qual é a culpa do outro. Sabe isso? Porque quando eu entro em contato com a realidade, quando uma relação não vai bem, independente de qual seja a relação, nunca é culpa só de uma pessoa. São duas pessoas que estão ali. Então, se aquela pessoa tem me ofendido, eu tenho permitido. Então, eu tenho certa cota de responsabilidade, certo? Porque eu permito que aquela pessoa me desrespeite. Porque eu permito que aquela pessoa me ofenda, não é? Então, se a relação não vai bem. Mas o que é que não vai bem? Brigas, ciúmes, vários desentendimentos, mas por quê? Da onde surge isso, não é? Quando a gente está pensando em psicanálise, né, na forma de olhar para uma situação, nós vamos entender que essa fragilidade das relações é um sintoma de algo que está provocando esse sintoma, né? Então, por exemplo, quando a gente vai olhar para uma depressão, eu não vou olhar para o sintoma, a depressão, porque a depressão é um sintoma de algo que está sendo produzido. Então, eu vou olhar o que está desencadeando essa depressão. Vou dar um exemplo claro e lúdico também, de alguma forma, simples, né? Na verdade, quando nós pensamos em uma febre, alguém que tenha febre, um quadro de febre, certo? Esse alguém tem alguma infecção em algum local, correto? Se eu não busco aonde está essa infecção e trato só a febre com medicamentos, com o tratamento que tem para febre em si, uma hora ou outra ela vai voltar em algum lugar, não é mesmo? É exatamente por isso que nós olhamos então para o que desencadeia. Se eu tô falando de relações hoje em dia que são líquidas, que são descartáveis, para onde eu preciso olhar? Como os pais têm lidado com seus filhos, como o relacionamento do casal tem funcionado, como o relacionamento com os filhos tem funcionado. Infelizmente, nós vivemos em tempos onde
tem que se trabalhar muito para poder ter um mínimo de conforto ou dar um mínimo de... o mínimo para uma família, né? Principalmente com a crise atual que tudo tem acontecido. Então, tem que se ir o pai e a mãe muitas vezes para o trabalho. Mas o quanto vale a pena uma criança passar tantas horas em uma instituição com várias pessoas, sabe? Sem conseguir criar laços. Né? Então, eu tô falando de uma criança pequenininha que com meses, infelizmente, já precisa ir para uma creche, para uma escolinha e fica lá 12 horas no dia e só vê os pais à noite, na hora de dormir. Como que vai criar laços, sendo que o tempo que eu tenho com os meus pais é escasso? Ou a qualidade daquele tempo não é tão adequada, porque aí os pais chegam cansados do trabalho, tem coisas em casa para resolver, então a criança acaba dormindo, ou eu acabo entretendo ela com um tablet, né? Ou às vezes o momento mais próximo que eu tenho com meu filho é a hora que eu vou escolher um jogo no tablet para ele se distrair, para que eu possa entrar no Facebook, também de alguma forma. Tem casos extremos, né? A gente vê casos de crianças que as mães nem estão trabalhando, mas tá na escolinha, sabe? Porque eu não quero ter o desconforto de ficar ali cuidando, eu quero fazer outras coisas. Então, é claro que a gente tá falando de situações onde eu não estou desenvolvendo a função materna, né? Então, para que a gente possa compreender um pouquinho sobre por que tá essa fragilidade, por que eu descarto com tanta facilidade, porque, por exemplo, vamos pegar então outra situação, sem ser um relacionamento amoroso, vamos pegar situações em um emprego, né? Aquela mulher, vamos continuar nessa situação, olha, uma gestante, uma funcionária que acaba... Que engravida, que é natural na vida, né? Que engravida, já é algo que é meio que descartado. Não pode, porque precisou haver uma lei para dizer para o sujeito que, olha, você não pode mandar uma gestante embora, porque senão isso seria feito, porque ela não produz, né? Então, hoje em dia, para o mercado de trabalho, se você não produz, você não é eficaz. Se você tem um tempo mais lento, você é descartado. Se você não consegue seguir com fluxo, com ritmo, você é descartado. Se você sofre... Porque, por exemplo, se você for para buscar um emprego, me corrigem alguém que achar que isso não é real, né? Porque, ao meu ver, é muito real isso. Então, nós temos duas pessoas com as mesmas qualidades buscando uma vaga de emprego. Só que uma das pessoas tem criança pequena em casa. Sei lá, uma criança de meses ou de 1, 2 anos em casa. Quem vocês acham que vão pegar a vaga no emprego? É claro que essa que tem a criança pequena não vai pegar logo de cara. Por quê? Porque é bem provável que algum dia ela precise faltar porque o filho ficou doente. Entendem o que é descartável e como isso vai para todas as relações? Vamos pegar então em outra parte, vamos pegar em estudos, né? Você vai para uma faculdade e você é obrigado a comprovar que você entendeu aquela matéria, mas da forma como eles querem, não da forma como você compreendeu, não no teu tempo. E aí isso já é descartável, você já é reprovado porque você não está apto a continuar. Mas será que eu ter uma nota 10 em uma prova garante que eu sei aquele conteúdo? Ou eu apenas decorei e no outro dia eu já não lembro de mais nada? Entendem isso? Né? Então, essa liquidez, esse descarte, que é muito rápido, né? Muito assim, real, faz parte por conta desse início, onde infelizmente uma criança ela não fica apenas, ela não cria laços, né? Porque o que a gente precisa entender? A Melanie Klein, que é uma psicanalista importante na psicanálise, que fala sobre a relação da mãe e do bebê, ela traz uma concepção onde a criança só pode se reconhecer a partir do olhar materno. Do contato com a função materna é que eu vou conseguir me reconhecer quanto indivíduo, quanto pessoa, que eu vou conseguir olhar para as minhas qualidades, que eu vou conseguir reconhecer as minhas capacidades, né?
Então, se eu não tenho uma pessoa ali que possa cumprir com essa função, o que não, lembrando que não precisa ser biológica, né? Pode ser uma avó, pode ser uma tia, pode ser uma babá, mas que seja aquela babá que vai me acompanhar por uma vida, não uma babá por semana, não cada hora com uma tia na creche, depois eu mudo de creche, depois eu vou para uma escolinha, depois, entende? Eu não consigo criar vínculo, eu não crio como raízes de certa forma. Eu não tenho com quem me espelhar. E aí tudo fica banal, sabe? Ah, não deu certo, tudo bem, vou pegar um outro, né? Aí eu descarto. Então fica essa questão descartável. Por quê? Porque os vínculos que são importantes, e é claro que quando eu tô me referindo à função materna, eu preciso, para que a mulher consiga desenvolver a função materna, eu preciso que a função paterna esteja presente. Porque se eu não tenho um pai ali que está presente, que está querendo se envolver com a criação, com o desenvolvimento dessa criança, é óbvio que essa mãe vai ter que buscar outras coisas que ela não necessitaria buscar naquele momento, né? Por quê? Porque se eu tenho 4 meses de licença maternidade, com 4 meses que é ridículo eu ter que largar uma criancinha, porque eu preciso sustentá-la, eu preciso trazer o que comer, eu preciso trazer a segurança, então eu vou dar o meu melhor, né, quanto mãe ali naquele momento, mas que se eu tivesse um pai presente que pudesse dividir essas funções, né, ou deixar que essa mãe pudesse se doar completamente para aquela criança, eu teria uma base, vamos dizer assim, né? Eu teria um espelho a que eu pudesse reproduzir em outras relações. Tá fazendo sentido para vocês? Tô vendo que bastante gente está comunicando aqui. Eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Vocês podem falar situações também. Se ficou claro essa questão da liquidez, né? Que é essa fragilidade. Porque, infelizmente, não é possível ter o bloqueia e deleta na vida real. Então, por que hoje em dia tem se buscado mais relações virtuais do que o real? Porque no real é frustrante, eu preciso dizer pro outro, pelo menos, que ele tem me irritado e que eu não quero mais ter um contato com ele. Então, de alguma forma, eu preciso me explicar. Já há vias de redes sociais, né? Quantas relações não foram terminadas, encerradas por um WhatsApp, não é? Olha, não quero mais. Isso. Relações que talvez já tinham algum tempo, né? E que entendem o quanto eu fujo da frustração com o outro, né? O quanto eu tento me desvencilhar desse vínculo de... Não, peraí, vamos entender o que está acontecendo, né? Vamos conversar, vamos entender que, peraí, teve um respeito para uma história que ocorreu, que está ocorrendo, enfim, do que é que está acontecendo. Então, hoje em dia é muito mais fácil eu deletar, né, da minha vida e dizer que isso não faz mais tanto sentido. Eu vou ir agora porque vocês têm falado um pouquinho sobre isso e eu vou respondendo com vocês. Então, se ficou alguma dúvida do que eu falei, né, vocês podem mandar as perguntas agora. Eu vi que tem algumas pessoas que tá falando que tá travando, mas para outras não está. Então, talvez a internet mesmo que oscila, né, dependendo do local onde vocês estão. E boa noite para quem chegou agora. Nós estamos falando sobre relacionamentos líquidos, né? A fragilidade das relações hoje em dia. Vamos ver então se tem uma pergunta. A Silvana colocou, penso que tudo tem que trazer resultados rápidos e positivos. Amar é estar juntos, exige tempo. Exatamente, bela colocação, Silvana. Por quê? Porque hoje em dia eu quero tudo pra ontem, né? Então é aquela questão de que eu quero que aquele sujeito haja como eu quero, no tempo que eu quero e da forma como eu quero. Isso é uma relação que pra psicanálise é mais patológica. Por quê? Porque nós vamos nomear como relacionamento narcisista por espelho, que é quando eu não permito que você seja você, mas eu quero que você seja um reflexo meu.
sabe? Então você vai agir, vai pensar como eu quero, da forma como eu quero, e isso não passa nem perto do que é amor, né? Porque amor eu respeito tudo. Amor eu respeito o teu cabelo, eu respeito a tua pele, eu respeito o teu corpo, eu respeito a tua profissão, eu respeito os teus pensamentos, mesmo que eu discorde dele, né? Mas existe um respeito para a diferença. E hoje em dia a diferença é algo que é deletável. Então, se você tem uma vírgula no que você pensa ou no que você diz que é diferente do meu, você já tá fora do meu círculo, né? É claro que assim, eu não tenho que estar com pessoas que não me acrescentem, né? Mas eu preciso respeitar. Tem uma outra forma de liquidez pra gente poder pensar aqui. Por exemplo, aquela pessoa que acha que tem o direito de dizer o que pensa a qualquer momento e a qualquer pessoa, sabe? Porque assim, você pode ter a tua opinião, mas você não precisa enfiar goela abaixo do outro, sabe? Você não tem que forçar o seu ponto de vista e fazer com que aquela pessoa entenda. Porque a pessoa não tem que entender. Você não tem que dizer o que você pensa em todo momento e quando você acha que, sabe? Tipo, eu digo a verdade a quem doer. Mas a tua verdade não é a verdade absoluta, porque verdade é muito subjetivo. O que é verdade para mim não é verdade para você, que não é verdade para ela ou para ele. Então eu preciso ter um senso, né? Esse senso também tem se faltado. Tá tudo muito extremos, ou é 8 ou é 80, né? Então é essa questão dessa sensibilidade de eu pensar que, peraí, eu penso isso, mas isso vai ferir o outro? E eu nem sei o quanto esse outro já tá ferido, por isso que eu vou dizer. E às vezes uma pequena coisa traz uma avalanche de sensações, de problemas na vida daquele sujeito. Então eu preciso pensar o que eu vou dizer, eu preciso ser responsável por isso também, né? Isso também é uma forma de liquidez, porque tô nem aí pro que aquela pessoa vai pensar ou vai sentir, eu vou dizer, sabe? E aí isso é muito egoísmo, porque eu não tô minimamente pensando em um sujeito, por mais que esse sujeito tenha te ferido. Recentemente eu vi uma frase foi aqui na internet mesmo, que eu achei que fez muito sentido, mas eu não acredito que, bom, não tinha um autor ali. E dizia que eu não preciso me tornar aquilo que me feriu, né? Então, não é porque alguém te feriu que você tem que ferir aquela pessoa, tua dor não vai diminuir, enfim, sabe? Então a gente precisa sim ter um senso do que eu digo, das consequências que isso causa na vida do outro. Ai, que bom, tem bastante gente gostando. Fico muito feliz que vocês estão gostando do tema. João Paulo colocou: é preocupante que estas novas gerações já nascem em um ambiente totalmente líquido, nas relações, objetos, comunicação. Talvez isso seja nossa nova realidade. Sim, por quê? Porque sabe a realidade onde tudo pode, né? Quando a gente está falando de algo que é descartável, um simples brinquedo que eu não me proponho a tentar consertar, mas que eu já compro, eu acabo evitando que aquele sujeito passe pela frustração. Por quê? Porque eu não vou ter tudo a todo momento, e isso é realidade. E quando eu não coloco isso na realidade, para o meu filho, e ele acha que ele pode tudo, ele vai poder tudo. Então, ele vai poder roubar, por exemplo. Por quê? Porque ele quer aquilo e ele vai ter de algum jeito. Então, entendem o quanto isso aumenta as proporções, né? Então, essa liquidez de eu não propor um ambiente onde, peraí, vamos entender, né? Um simples brinquedo, vamos tentar consertar. O que a gente pode fazer com isso? Né? É um tempo que você está com seu filho, que vocês estão construindo algo que ele pode conseguir reconhecer a partir dessa simples atitude, ele pode começar a reconhecer as suas criações, as suas habilidades, né? Olha, eu fui capaz de consertar algo. Então, isso tem alguns desdobramentos na vida. Se a cada hora eu tô com uma empregada, eu tô com uma babá, eu tô numa escola, onde eu não crio laços, porque assim, por mais que as professoras em escolas, por mais que
enfim, que os profissionais da área da educação se empenhem para estar ali com aquelas crianças, para dar o seu melhor. São muitas crianças com cada particularidade única, dependendo de um profissional ou dois que seja, né? Então a demanda é muito grande para esses profissionais que são mal pagos, por sinal, né? Para dar conta dessa demanda que seria em casa. Eu geralmente falo sobre uma distorção que está havendo hoje, onde questões básicas que eu aprendo em casa têm se deixado para as escolas. Então, a função da escola é a alfabetização. Ponto. Regras básicas de compartilhar, de respeitar a diferença, de amar ao próximo, digo, de ter um respeito, pelo menos, né? Você não precisa amar o teu próximo, mas respeita que ele é diferente. Isso é dentro de casa, é a partir das relações. E aí, se eu deixo isso para a escola, então qual vai ser o desfecho, né? De tantas crianças, de tantas demandas tão grande, né? Esperando de uma ou duas pessoas no máximo. Então é missão impossível, eu diria, né? A Bárbara Lima colocou: qual o fator que leva as pessoas a viverem esses relacionamentos líquidos, né? Bárbara está relacionado com a infância, com a relação com os pais. Como foi construída essa relação, né? Será que houve um diálogo? Será que ouviram essa criança quando ela ainda era uma criança? Será que as dores, as angústias, o sofrimento da criança foi ouvido? Ou a criança não pode sentir isso, ou a criança não pode ter uma vontade, não pode ter um pensamento. Como que foi essa criação? Surge daí, né? Esses relacionamentos líquidos, eles podem ter uma outra estrutura? Podem, porque a gente tem que ter esperança de que eles vão encontrar em um processo de análise, que eles vão encontrar em uma outra relação, essa questão de um relacionamento sólido, sabe? Às vezes você pode encontrar numa profissão alguém que possa te dar um relacionamento sólido e que você consiga fazer isso nas outras relações. Então pode ser que você não teve isso com a sua família, mas quando você encontrou um namorado, quando você encontrou um amigo ou uma amiga, vocês tiveram uma relação que foram suficientemente boas, uma relação que foi nutritiva, né? E isso fez com que você pudesse mudar o seu vínculo com as outras pessoas e não vivesse nessa era do descarte, sabe? Ah, isso não quero, isso não, e, sabe? Nada tá bom. A Renata Guimarães colocou: infelizmente é assim que está acontecendo. Me autoexaminando, agora percebo que tenho sido líquida, intolerante. É claro que, como eu disse, tem algo que desencadeia. Só na história do sujeito é possível entender o que desencadeia em você. Não tem como dizer que aquele episódio desencadeou em todo mundo essa liquidez. Não, mas às vezes tentou-se essa relação mais... E fugiu a palavra agora. Não é líquida. Essa relação mais... Não seria estável a palavra, mas que você tivesse uma base de alguma forma, né? Mas se eu tento isso com alguém, isso não é recíproco, sabe? Às vezes a gente busca isso, mas como no outro também não tá, e aí acaba se desvencilhando. Não quer dizer que não estar com alguém ou... É que existe uma diferença entre eu ser tolerante e eu aceitar coisas que me desagradam, sabe? Por quê? Porque assim, eu entender que você pensa diferente, eu respeitar a tua diferença, é uma coisa. Agora, eu não preciso conviver com isso, certo? Então, se aquela pessoa me faz mal, eu não preciso conviver com ela. E isso não quer dizer que eu não estou respeitando ela. Porque respeitar a diferença, o pensamento, a forma de ação, enfim, qualquer que seja a questão desse indivíduo, respeitar o que ele é, como ele age, não me faz conviver com ele. Então, eu posso estar convivendo com aquela pessoa e estar desrespeitando ela, como eu posso não estar convivendo com ela e mesmo assim respeitando, né? Porque a diferença do outro não tem o que a gente fazer, não é mesmo? Então, eu não preciso ficar me machucando convivendo com ela.
Faz sentido isso? A Vanessa colocou, parece coisa de gente mimada, que acha que todos devem satisfazer suas vontades. Alguns vão chamar isso de ser mimados, sim, mas eu não sei se cabe muito bem essa palavra, sabe? Porque às vezes a gente não para perceber a nossa ação. Entende? Então, olhar para o outro e dizer, olha, aquela pessoa tá fazendo isso ou tá fazendo aquilo. Porque assim, tem uma frase que o Freud ilustra, né, sobre projeção, né? Que projeção é colocar no outro sentimentos que são meus, pensamentos que são meus, mas que na realidade eu não dou conta de reconhecê-los. Então eu coloco no outro como sendo do outro, né? Então ele diz o seguinte: quando Pedro me fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Então, às vezes, a gente olha para algumas situações e não tô dizendo que é o seu caso, claro, né? A gente olha para algumas situações e diz: essa pessoa tá sendo mimada, essa pessoa tá fazendo isso, essa pessoa tá fazendo aquilo. Mas é importante que eu reconheça como eu faço, como eu ajo, né? Porque eu preciso entender que o meu respeito termina quando o seu começa, certo? Né? Que aí parte o princípio: eu te respeito, mas não preciso conviver com você. Ok, até aí. Quando a gente está pensando em alguém que quer se livrar da frustração, né? Que tá nessa questão ai, isso não me faz bem, então tá descartado, essa pessoa é assim, então eu não quero, sabe? Fica sempre se esquivando. É alguém que tá extremamente machucado também. Então é alguém que precisa de um acolhimento, né? Porque como eu posso te oferecer uma relação mais sólida se eu nunca tive essa relação sólida? Então, às vezes, um casal pode começar a construir essa relação sólida através de trabalhos de análise. Cada um na sua análise pessoal, entendendo as suas questões, entendendo o que motiva, entendendo o que é que te fere, o que fere ele. Porque, já que a gente entrou bastante nessa questão de relacionamentos amorosos, né? O que a gente precisa entender? Eu preciso saber reconhecer quais são os meus limites, quais são as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto, para que eu possa comunicar ao outro. Porque às vezes o outro tá falando de uma forma ou tá tendo uma ação que me machuca, mas que a pessoa não sabe, não é? Então ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar que aquela ação me machuca, que aquela palavra me fere. Então eu preciso dizer, olha, né? Peraí que desse jeito não dá, né? Eu não tenho gostado de como você tem falado comigo. Isso é uma relação que não tá sendo líquida, mas que tá tentando uma estruturação. Por quê? Porque eu tô tentando entender o que o outro pensa, né? Porque tem a questão de ser diferente. Então, o que é verdade para mim não é verdade para ele. Então, é esse encontro, porque essas desavenças são normais em uma relação. Porque cada um tem a sua bagagem, né? Cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de viver, enfim. Então, quando vocês vão entrando em contato, numa conversa, num diálogo, isso é a tentativa de que esse relacionamento não seja líquido ou descartável por qualquer desavença, por qualquer coisa que saia fora do que eu tinha pensado ou planejado, mas que juntos tentem se conviver, tentem se olhar para o outro, né? Para a forma como o outro pensa. Porque às vezes aquilo que o outro tá reclamando, para mim é bobagem. Mas se para aquela pessoa não é, aí eu preciso pôr numa balança e entender, olha, aquela pessoa pode me oferecer isso. E eu espero isso. Então, o que eu posso abrir mão para estar com aquela pessoa? Não é tudo, né? Porque numa relação, para que seja uma relação, ambos têm de abrir mão em determinados momentos. Então eu vou precisar fazer algumas coisas que eu não gosto, mas porque eu quero estar com aquela pessoa, e vice-versa. O que é muito diferente de só eu fazer, né? O que é muito diferente de só quando eu abro mão. Aí o fardo fica muito pesado para o meu lado, porque aí eu estou me desrespeitando, né? Então, essa liquidez do relacionamento também está relacionada a como nós nos relacionamos com nós. Será que você tem se descartado facilmente? Será que os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades têm ficado para depois porque você julga não ser conveniente ou não ser bom o suficiente? Então, entendem como tudo está conectado?
né? O Marcelo complementou. Doutor, eu fui expulso de um workshop chamado Poder Extraordinário, porque eu não concordava com os pontos de vista do autor do curso. Achei um absurdo, inclusive lá existia um grupo. Peraí. Um grupo fechado no Facebook. Ah, tá. Marcelo, quando você coloca uma mensagem muito longa, eu não consigo ver ela até o fim, porque eles cortam a mensagem. Eu não entendo direito, mas enfim, eu não consigo ler ela até o fim. Mas aí é um exemplo bacana, né? Muito obrigada por ter exposto esse momento, né? O que acontece? Depende tudo como é colocado. Entende que quando eu não concordo com aquilo, eu não preciso conviver com aquilo, né? Isso não quer dizer que alguém que vai dizer uma crítica, né, que eu não vá ouvir a crítica, mas eu não preciso conviver com ela também. Então, essas discordâncias acontecem, né? Então, assim, depende muito de como era o trabalho. Não tem como eu argumentar se existia um certo e outro errado, porque eu não estava lá, né? Então, assim, não é a minha experiência. Mas você olhando pode ter um balanço e entender, né? Olha, eu percebi que esse tipo de profissional, ou que eu percebi que esse tipo de trabalho, eu não concordo. Ok, então eu não vou buscar mais esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de encontro, enfim. Então é uma questão de eu ver até onde eu posso ir, dos meus limites, é isso que é o reconhecimento, não é? Porque, por exemplo, eu vou trazer aqui, dentro da psicologia existem várias linhas teóricas, certo? Certo. Não existe uma que é melhor que a outra. Existe a que cada indivíduo vai acreditar, certo? Então, como eu sou da psicanálise, eu não vou buscar estudos de outra linha que eu não concorde, porque não é coerente, certo? Não vou chegar para um profissional e dizer, olha, isso que você está dizendo para mim é errado, isso não funciona, e ficar debatendo com ele para que ele entenda meu ponto de vista, porque isso não funciona. Quando você vai falar com alguém que está crente de que aquilo é verdade, sabe aquela pessoa que sabe? A pessoa que sabe não tem vez para ela, né? Porque eu sei do que eu tô dizendo. Então ela não vai conseguir argumentar com ninguém, porque ela tá fechada. Ela não quer uma nova ideia, ela não quer ouvir uma outra possibilidade. Aquilo para ela acabou. Então, para que eu vou perder meu tempo? Né? Em ficar ali insistindo em dizer para aquela pessoa, não, mas olha, tipo, olha que essa luz é branca, quando a pessoa tá me dizendo que a luz é roxa. Não adianta eu ficar perdendo o meu tempo tentando convencer aquela pessoa de que a luz é branca, se para ela já tá um pensamento fechado de que a luz é roxa. Então, eu conseguir entender isso. Eu respeitar que a pessoa tá pensando isso, não me obriga a conviver com ela, né? A Vanessa colocou que falta um pouco de empatia nas pessoas. Sim, verdade. A Raiele colocou, a maneira como me permito ser tratada diz muito sobre como a forma que trata a si próprio, exatamente. É necessário, como você disse, respeito por mim mesma primeiro do que os outros. Exatamente. Porque se eu não me respeito, como eu posso querer que você me respeita? Porque eu dou uma margem para isso, porque eu já tô me desrespeitando, né? Então é primordial que eu olhe para mim em primeiro lugar, que eu me respeite, que eu me coloque em primeiro lugar, para que eu possa estar junto com o outro. Porque senão, aquele sujeito que não consegue se reconhecer nas suas qualidades, nas suas. Se reconhecer a si próprio, vai acabar obrigando a outro sujeito a fazer isso. Então eu fico obrigando a pessoa a me reconhecer, a dizer o quanto eu sou bom, a dizer o quanto eu sou competente. Por quê? Porque eu não faço isso. Agora, a partir do momento que eu consigo olhar para mim mesma e dizer, olha, eu tenho qualidades, né? Eu tenho habilidades. Então, para mim, isso é consciente. Eu não tô me pouco importando se você vai reconhecer isso ou não. Porque eu sei do que eu faço. Entende a diferença? Eu reconhecer a mim mesmo e obrigar que alguém faça isso. Entende?
Que bom que você tem gostado, Bárbara. O Jefferson colocou: o casamento faz de duas pessoas uma só. Difícil é determinar qual será. De Shakespeare. Sim, o casamento faz um só, mas vamos ver, né? Como que eu coloco isso? Faz um só no sentido de que eu não sei se muitos aqui já viram, né? Mas eu geralmente costumo dizer que não um casamento em si, né? Mas uma relação, algo que se tenha de amor. Eu costumo usar sempre um exemplo que para mim é o mais claro, é o mais óbvio de todos. Porque se eu penso, não é que faz um só para mim eu penso que é duas pessoas nutrindo um sentimento, né? Porque para que exista amor, eu preciso de duas pessoas. Então, geralmente eu faço essa comparação. Vamos pensar que o sentimento de amor seja uma rosa, né? Uma rosinha, uma flor. E que essa rosa, ela tem os seus espinhos, certo? Certo. Que vai representar o quê? Os momentos difíceis, né? As partes que a gente não combina muito, as partes que são de discordância, os momentos difíceis que existem em todas as relações, né? E que a delicadeza da pétula, o perfume, a doçura representa as coisas boas, a troca, o carinho, as experiências que o amor traz, certo? Então, se a gente está pensando que o sentimento de amor é uma flor, para que ela possa brotar, sobreviver, né, abrochar essa rosa, necessita de dois elementos principais para que isso aconteça. Então, eu preciso de sol e água. Então, se eu tô pensando que o sentimento de amor é uma planta, eu vou precisar de duas pessoas que vão simbolizar o sol e a água. Se eu coloco uma plantinha no sol e não dou água para ela, o que acontece? Ela morre. Se eu coloco ela na sombra, fechada dentro de um quarto, e não só coloco água, mas não coloco ela no sol, o que acontece? Ela morre. Então, quando eu tô pensando em uma relação, em um sentimento de amor, eu preciso de dois elementos. Eu preciso de duas pessoas que estão tentando diariamente, estão nutrindo essa plantinha, estão nutrindo esse amor, né? Eu preciso que as duas pessoas estejam tentando fazer com que essa relação dê certo. Então, eu sei que é uma frase de Shakespeare, mas eu não concordo muito em algumas partes. Eu penso que é um amor, né? Porque é um sentimento que é em comum em ambos. Não tem como eu amar sozinho, né? Porque aí já não é amor. Já pode ser uma paixão, mas não é amor. Para ser amor, precisa ser recíproco, né? Então, assim, só o meu ponto de vista. Não precisa ser o ponto de vista de todo mundo, claro. O Jefferson colocou: deseja algo indominável? Depende. Depende do tipo de desejo que a gente está mencionando, né? Porque às vezes a gente confunde muito querer com desejar. Porque às vezes eu quero um relacionamento, mas eu não desejo o processo do relacionamento. Por quê? Porque a construção de um relacionamento leva tempo. Não é da noite pro dia que tá tudo mil maravilhas e tá um amor ali transbordando, né? Amor é construído, né? Não é aquela coisa avassaladora da paixão, por exemplo, que surge, que vem, que te rasga, que sabe essa coisa. Então, assim, é uma construção. Então, às vezes a gente pensa que a gente quer um relacionamento, mas não deseja o processo do relacionamento. Eu só quero o resultado final, eu não quero o processo para que isso aconteça, né? Então, eu preciso começar a rever. Será mesmo que eu tô querendo um relacionamento? Ou será que eu penso o que eu quero, mas na verdade eu não quero? Né? Então é um pouco confuso. A gente pode marcar uma próxima live falando sobre isso, mas sobre por que nós cometemos os mesmos erros, né? Por que eu busco pessoas com o mesmo biotipo? Isso tem um porquê, que a gente vai falar de repetição em psicanálise, né? Também é um tema interessante para uma próxima live. Vamos ver aqui. Renata Guimarães colocou: Jéssica, você disse sobre o porquê de agir assim, das bases e relações familiares. E quando você sabe de tudo isso, concordo que as relações familiares foram líquidas, mas não consigo agir diferente. Isso é um reflexo? Isso é um sintoma, não é?
Para que eu consiga mudar a forma como eu me relaciono, eu preciso entrar em um processo de análise. Por quê? Porque o que em psicanálise a gente vai tratar? A gente vai tratar o vínculo que é criado entre analista e paciente, sabe? Então é a partir desse vínculo que eu vou ter um modelo, porque, por exemplo, Donald Winnicott, que é um psicanalista contemporâneo, ele diz que o sujeito é composto por símbolos, né? Por representantes internos que nós temos de relações. Então, eu vou ter um símbolo do que é mãe, sabe? O símbolo para ele, né? A simbolização, sabe quando você, por exemplo, vou pegar um exemplo hipotético, um abraço apertado. Você só vai conseguir, você não tem esse abraço apertado agora, mas se você lembrar de alguém que te deu esse abraço apertado, isso significa que você conseguiu simbolizar esse abraço. Então você sabe o que é um abraço apertado, porque você tem um símbolo dentro de você. Alguém que não tenha isso, você vai falar, eu vou te dar um abraço apertado, algo do tipo, a pessoa vai falar, que é isso? Então são símbolos que eu vou tendo dentro de mim. Quando eu não tenho esses símbolos na minha vida, quando a gente vai para um processo de análise, é uma tentativa de eu tentar elaborar essas situações que não foram bem elaboradas, sabe? Então, por exemplo, eu vou buscar dentro da análise um vínculo saudável. Alguém que me ouça, alguém que queira estar comigo, alguém que... Sabe, essas coisas assim, né? Essa relação saudável, para que a partir dessa relação eu possa reproduzir ao longo da vida, com outras relações. Por exemplo, às vezes os seus pais não puderam te dar esse tipo de relação mais sólida, foi mais líquida ou mais desavença, ou quando não tem aquele contato, quando não tem aquele carinho, e aí você não consegue dar para eles porque você não recebeu deles. Mas a partir do momento que você entra em uma relação que você recebe, em algum momento você pode dar para eles algo que eles não te deram e que eles possam reproduzir isso, né? Então, peraí, deixa eu tentar deixar mais claro. Vamos pegar um exemplo hipotético. Por exemplo, alguém que tem o costume de ver uma pessoa e dar um abraço. Oi, tudo bem? Sabe? Isso é alguém que conviveu com pessoas que fizeram isso com ela, então ela faz isso com as pessoas. Alguém que não teve esse tipo de experiência, a pessoa chegar e te cumprimentar com um abraço é algo que é estranho, sabe? Assim, desconfortável, porque eu não vivi isso. Mas a partir do momento que eu começo a receber esse tipo de relações, de encontrar alguém de oi, tudo bem, sabe, ter esse abraço, isso vai simbolizando dentro de mim. E aí eu posso reproduzir isso com outras pessoas. Então, a partir do momento que eu tenho uma terapia, um trabalho de análise, não favorece só o paciente, mas vai favorecer todas as pessoas que convivem com ele. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a se responsabilizar pelo que você sente, pelo que você pensa, pelo que você faz, quando você começa a colocar limites, sabe? Olha, essa invasão de privacidade eu não gosto, né? Quando você começa a dizer para o outro, você faz com que o outro pense, né? Sabe quando alguém te repreende de alguma coisa que você fala, nossa, mas por que a pessoa tá falando isso? Isso faz com que você pense, porque era algo que estava natural. Então, o processo de análise, a partir do momento que o vínculo entre analista e analisando é estabelecido e passam-se por esse processo que também demanda tempo, né? Essa relação pode ser reproduzida com em outros locais, em outras relações. Ficou mais claro sobre isso? Então, não é porque você teve por um bom tempo esse tipo de relacionamento mais líquido que você vai ter isso para a vida inteira. Você pode ter a sorte, ter a esperança de encontrar alguém, ter a esperança em um processo de análise, conseguir esse vínculo que faz com que você olhe para si mesmo, que você respeite o outro e que você consiga conduzir a sua vida e transmitindo isso. Até porque eu só posso oferecer ao outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, o que é que eu tenho oferecido para o outro? Né?
Não tem como eu te oferecer algo que eu não tenho. Então, nós não estamos dizendo que os culpados aqui são os pais, sabe? Porque eles deram uma versão melhorada do que eles receberam. Isso com certeza. Se o seu pai não pôde te dar, se seu pai e sua mãe não puderam te dar aquele convívio, aquele abraço, aquele carinho, é muito provável que eles não tiveram isso. Então não é encontrando culpados, mas eu conseguir reconhecer o que me faltou. É eu aprender a conviver com aquilo que não se pode mudar. É eu aprender a conviver com a falta, sabe? Peraí, teve alguém falando uma coisa? Marcelo colocou: obrigada, Jéssica, por ter respondido a minha pergunta. Parabéns pela iniciativa. Que bom que você tem gostado sobre a psicanálise. Que bom, muito obrigada. Ah, ficou claro, Renata. Que bom, ficou mais claro, né? A Marlúcia Sampaio colocou: e quando você não sente falta das pessoas? Eu não acredito que alguém não sinta falta de ninguém. Porque eu não acredito em um sujeito, eu não acredito em uma humanidade que não precise de outro sujeito. Sabe? Isso é um tema que um psicanalista contemporâneo, Wilfred Bion, fala muito sobre isso. Sobre a necessidade do sujeito de ter outro sujeito para que ele possa ter um feedback. Nós não vivemos sozinhos. Nós não conseguimos viver sozinhos, porque nós somos humanos, nós queremos uma outra pessoa, nós queremos alguém que nos ame. O maior desejo do ser humano não é o de amar alguém, mas é o de ser amado. É o maior desejo. Nós buscamos que alguém nos ame o tempo todo. Então não tem como eu pensar numa humanidade que não sinta falta de uma outra pessoa. Sabe? De um outro alguém. Não sei que alguém. Não sei que tipo de pessoa. Se vai ser como uma amizade, se vai ser alguém que eu possa trocar informações de trabalho, se for serem, sabe? Eu não sei que tipo de relação. Mas o indivíduo não consegue viver sozinho, não é? Porque se não seria mais simples, vamos pensar aqui, não seria mais simples se a gente se relacionasse conosco mesmo? Se eu não precisasse, por exemplo, para masturbação, pensar em uma outra pessoa. Já pensaram nisso? Se você não precisasse de outra pessoa e namorasse com você, você não ia ter dor de cabeça porque você não ia sentir ciúmes. Você não ia ter desavenças. Você não ia ter nenhum outro problema. Só que isso é impossível. Sabe? Então, sim, nós precisamos de outra pessoa. É um ponto de vista apenas. É claro que às vezes eu não vou sentir falta daquela pessoa em especial, mas não de qualquer outra pessoa. Se for uma pessoa que me machucou, se for uma pessoa que me fez muito mal, que bom que você não sente falta dessa pessoa. Que bom que você deixou essa pessoa ir embora. Que bom que você deixou essa cadeira da sua vida em aberto para que quem for entrar ali realmente queira estar com você, realmente olhe, te valorize, te respeite como você merece, sabe? Exatamente. Aprender a conviver com a falta é um dos maiores desafios e é o que a gente busca em análise, né? Essa é a proposta. E psicanálise não vai lidar com a cura do sujeito, sabe? A intenção não é te curar de nada. A intenção é você aprender a conviver com o vazio que tá aí, com a dificuldade que tá aí. O que eu vou fazer frente a ela? Tá, a vida tá difícil. Tá, lá atrás eu não tive o carinho, eu não tive o amor, eu não tive o reconhecimento. Não dá para mudar lá atrás. Mas espera aí, daqui para frente. E você? O que você vai fazer com você? Né? Então, a psicanálise busca responsabilizar o sujeito pela sua própria vida. Marlúcia, sim, você se referiu a amigos em geral. Tá tudo bem não sentir falta de alguns amigos. Mas é porque às vezes você tem alguém com quem você possa contar. Isso já é o suficiente, né? Mas se sentir amado e se sentir querido é algo que todo mundo quer, né? Mas amigos, né, são poucos. A gente conta no dedo de uma mão, né? Amigos são poucos. A gente vai ter conhecidos, a gente vai ter
colegas. A gente conta nos dedos, né? Então são poucos mesmos. Jaqueline, que bom que você gostou, fico muito feliz. Bom, pessoal, acho que deu nossa hora, não é? Ficou mais alguma dúvida de alguém? Deixa eu só confirmar o horário aqui, que não tá aparecendo pra mim. Ficou mais alguma dúvida? Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Bom, a gente vai se ver numa próxima aqui na página. Mas quem gostou do meu trabalho pode me acompanhar nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Depois do Divã. Lá vocês encontram temas, enfim, didáticos também. E no Instagram também. Vocês vão me encontrar lá também como Depois do Divã. Né? Vai ficar marcado aqui quando eu publicar a live, já fica registrado certinho. Ok? Eu queria agradecer muito vocês, as pessoas que interagiram, as pessoas que não interagiram às vezes por vergonha ou porque não gostam, preferem ouvir, mas fica aqui meu muito obrigada, né? Porque quem esteve junto, quem acompanhou. Gostaria de desejar para vocês uma boa semana, um bom início de ano para algumas pessoas, para quem está retomando as aulas, para quem está começando novos projetos, para quem, enfim, que seja tranquilo, que seja proveitoso e apenas respeitem o tempo de vocês, né? Cada um tem o seu tempo, não vá no tempo do outro, isso já, né? É mais importante. E sobre as relações líquidas, só para a gente fechar o assunto, né? Só para a gente pensar como eu tenho lidado com o outro. Foi uma reflexão breve. É claro que esse tema, quem se interessou, procura os livros do Zygmunt Bauman, que ele fala muito sobre a liquidez das relações, né? Então você vai encontrar modernidade líquida, medo líquido, amor líquido. Enfim, digita no tio Google vai te dar todos os livros descritos ali. Zygmunt Bauman, vocês procuram, é muito bacana, é bem reflexivo e é interessante. Não é psicanálise, mas tem psicanálise, né? Isso é importante. Ok? Bom, eu deixo aqui, ó, meu beijo pra vocês. Muito obrigada e até uma próxima. Ai, que bom. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Até a próxima.